Vamos lá para mais um diário. 16 de maio de 2022. Hoje, o índice futuro fechou com 1,43 de alta e Ibov com 1,22. Vindo testar na máxima do dia a média de 20 períodos. E foi um dia que eu não operei muito bem. Fiz duas operações. Uma delas deu gain, a outra deu stop. Só que esse gain eu alfacei valendo. E eu vou mostrar o porquê e vou refletir em cima disso. Mas vamos lá, o dia começou pelos 60 minutos aqui. Eu já vinha desenhando esse canal, ou pelo menos essa linha de tendência de baixo aqui, e a gente abriu muito próximo dela aqui hoje, na barra 1, né? Também já vinha na tela com esse fibro preto desenhado, ou seja, na sexta-feira a gente veio testar os 50 dessa queda, e a minha expectativa hoje é que a gente viesse testar o 61, e de fato hoje a gente veio. Mas como que foi esse movimento nos 5 minutos, né? Nos 5 minutos, nós tínhamos essa leve linha de tendência aqui do descanso de sexta-feira e o mercado abriu. Deixa eu dar um zoom. Abriu aqui com gap de baixo, leve gap de baixo, bastante pequeno aqui, coisa de 180 pontos. E o mercado tentou fazer essa impulsão para cima, veio testar essa linha de tendência, e aí já pelo 2 minutos, não demonstrou nada, na verdade, para mim. Ele veio testar isso aqui, fez um range, perdeu para baixo, depois foi para cima. E a hora que ele veio aqui em cima, ele testou a máxima da semana passada aqui e de sexta, voltou para baixo, fez que ia perder, até assinou um micro pivôzinho aqui, mas durante todo esse movimento as médias continuaram alinhadas para cima e inclusive por cima da VWAP, né? Tá. E aí, com isso, foi confirmando a expectativa de continuidade de alta. Só que foi um dia assim que o movimento não foi tão fluido. E talvez isso tenha contribuído, inclusive, para eu ter alfaçado. Mas invertendo um pouco aí, aqui está o resultado do dia. A primeira operação, o médio dela ficou com 192 pontos, ponto 50, e meu stop cheio foi em 155. Com isso aí eu fiquei com um pequeno saldo. E no balanço da caixa a gente volta aqui bastante próximo de 0 a 0, né? Começamos com R$ 2.000, hoje ela está em 2013, sem considerar os custos de operação, apenas os valores das operações em si. Mas beleza, aí só para refletir no racional do dia, né? Então, até aqui eu não tinha entendido nada o que o dia estava fazendo de fato. Só que quando. O que eu observei aqui, né? Então ele fez esse primeiro teste aqui na máxima de sexta, fez esse movimento de baixa, veio para cima de novo. Nesse segundo teste, veja que ele já fez um candle, depois um candle branco. Então, assim, ele já deu uma estacionada nessa região. Que eu falei, cara, isso aqui tá com cara de que vai romper e vai dar continuidade. E aí ele veio, fez um pullback aqui que eu considerei de pré, e quando ele deixou esses dois martelinhos aqui, isso aqui para mim foi uma estrutura, uma pequena estrutura para uma compra. E foi aqui que eu entrei. Exatamente nesse candle 84. Stop na mínima. E o que eu tinha como objetivo nessa operação? Para mim era um pullback de pré-rompimento aqui, e só que era a região, de novo, né? Tava acima do 50 e abaixo do 61. Só que esse pullback de pré, eu tinha o seguinte cenário. Esse pivô aqui, que a gente vê lá que ele até foi cravar o alvo, e o ativamento desse espelhamento maior aqui, que está aqui. Todos eles convergiam, melhor dizendo, aqui para a região desse 61. Só que por que eu acabei alfaçando essa operação? Porque o dia estava muito lento. Que na verdade até foi um dia mais natural, de baixa volatilidade, talvez menor volume. E eu acabei alfaçando. Foi errado. Só que eu não estava com convicção na entrada, talvez. E por isso que eu acabei saindo. Mas o que eu estava entendendo aqui com o passar do tempo? Eu estava entendendo isso aqui como uma deriva. Que é essa deriva que eu desenho aqui, ó. Uma cunha, seja lá o que for. Aí o que aconteceu? Eu entrei aqui e a hora que ele deu essa impulsãozinha aqui de reversão, eu protegi
um, eu entro com dois, né? Eu protegi um contrato aqui, opa, um contrato aqui, na perda desse candle 97, e outro aqui em cima. Porque essa deriva, eu até estava com ela anteriormente ajustada assim, né? Entende? O movimento estava bem lento aqui. Enfim, não foi correto. E aí, o que o mercado fez? Deixa eu colocar as operações na tela aqui que fica mais fácil. Trades realizados. Eu acho que eu tô com o simulador. Ué, bugou. Aí, tá aqui. Então, como eu falei, fiz uma entrada aqui, saí com um contrato aqui e outro ali. Péssimo, né? Péssima condição. É, talvez eu pudesse ter esperado de fato a entrada nesse candle 109, só que daí eu já nem estava olhando mais. Mas foi a entrada mais correta, porque aqui de fato, se a gente olhasse até num time frame maior, teria caracterizado o rompimento de fato e um pullback aqui, né? Na média de 20 do 5. Percebe? Que o candle 43 era o mais correto. Eu tentei antecipar ali, acabou gerando falta de convicção e aqui acabou gerando alfaçada. Essa é a reflexão do dia. E aí essa entrada, que era a mais correta aqui, ela chegou a andar e cravou o primeiro alvo ali do pivô que eu tinha desenhado, 600 pontos. Mas aí beleza, aqui eu até nem vi mais nada para fazer, eu acho que teve oportunidade, mas eu não estava crente no movimento. Por exemplo, essas blended aqui, barra vermelha ignorada, calçada pela 9, enfim, teve algumas entradas. Aí eu vi que ele deu aqui, eu até pensei, cara, pode ser venda, pode ser que o mercado esteja virando, pode, mas não tinha testado de fato por cerca de 90, 100 pontos o 61. E eu fiquei naquela, cara, será que já não era o 61? Porque às vezes é uma região, não é uma linha em específico, né? Mas não fiz mais nada. E aí depois eu vim aqui e vi que de fato ele deixou o esquema de reversão aqui no 61. E eu até vi um pouco tardiamente, daí eu peguei e entrei no mercado aqui alguns pontos abaixo, porque o candle até não estava tão amplo, né? Do ponto que eu entrei até o stop era 145, 150 pontos. Então ainda valeria a entrada, eu peguei e entrei com o objetivo daí de pegar o 61 do movimento do dia, ou pelo menos a primeira retração, opa, que estaria mais ou menos nessa região aqui, né? Inclusive de troca de polaridade aqui. Esse era meu alvo. Mas daí acabou que ele foi, deu mais uma patinada para cima e depois não fez mais nada, né? Então acabou sendo interessante, porque de fato ele veio testar o 61, mas não foi um movimento tão liso assim de pegar, não. E agora o que é a expectativa? É, então eu até marquei aqui em cima, né? A gente pegou o 61, mas tem a confluência do segundo alvo desse espelhamento aqui com essa resistência estopo anterior lá atrás, que é um pouquinho para cima do 68. Então, dependendo de como for as bolsas lá fora, eu não duvido que ele viole aqui o 61 para vir testar essa região que está aí cerca de 500, 600 pontos para cima, para daí fazer uma correção. Isso é o que eu acho mais fácil de fazer amanhã. E, e aí a gente tem, né, talvez pelo 5 fique mais claro, essa linha de tendência, esse canal sendo perdido, de certa forma, né? É, então, enfim, eu acho, né, não estou dizendo que isso vai me trazer um viés para outro dia, mas eu acho bem possível que a gente tenha uma correção amanhã. Deixa eu só ajustar o FIBO aqui do dia. Isso aqui eu não preciso mais. Além desse FIBO do dia, uma coisa bastante plausível de ter desenhada é essa LTB aqui, né? Certo? Talvez até mais correta, inclusive. Então esse foi o dia de hoje. E aí, além disso, o swing trade que eu tinha feito em soja 3 na venda estopou hoje, né? Então a gente pode ver aqui um papel no diário. Eu tinha vendido aqui na perda do 88, com o stop aqui em cima do 86. Hoje ele veio e me estopou. Não tomei sleep, nada, foi um stop aí, acho que de 3,8% dentro do gerenciamento, então tranquilo. Até acho que esse papel vai ficar bonito para compra dentro desse range aqui, mas estopou. Beleza. E aí eu fiz uma outra entrada de swing trade hoje que foi em bid, não era para isso aparecer.
que tá aqui, né? Então essa entrada foi um pouco agressiva e eu até fiquei meio cabreiro porque eu vi que saiu o resultado da bid hoje e eu nem sabia disso. É, eu ando meio azarado com swing trade, assim, não tenho olhado muito, não olho, né? Muita notícia e tal. Mas aí, puta, eu posicionei no papel, saiu o resultado ali, resultado. Eu sei que não serve pra nada, mas resultado falando que a empresa foi bem, e que isso e que aquilo é meio chato, né? Mas foi uma entrada assim agressiva, mas bastante correta. O que que foi essa entrada que eu fiz? Ah, só para fechar, o raciocínio aqui do índice de uma possível correção amanhã, até porque se a gente olhar pelo Ibov, eu tenho esse desenho aqui traçado faz tempo, que é o seguinte: o canal aqui que a gente tinha muito claro, dupliquei ele. A gente veio buscar aqui essa pernada de baixo e está fazendo. Hoje fez o teste da 20, só que pelo Ibov, não pelo índice futuro, a gente já está testando essa região de troca de polaridade. E hoje a gente testa a 20 e a linha de 50%, a linha mediana do canal aqui duplicado, tá vendo? Então, acho plausível uma correção aqui dentro desse pequeno movimento do índice, né? Dá até para a gente desenhar dessa forma aqui do Ibov. Enfim, tá? E aí, o que foi minha entrada de venda na BID hoje? A BID, ela vinha durante o dia produzindo um movimento de alta. O papel está em tendência de baixa, claramente. E aí, assim como a maioria dos papéis, ele vem fazendo esse repique testando a 20. E hoje, pelos 60 minutos, ele abriu em alta, né? Então eu tinha na tela o fibo da última perna. A gente pode ver que esse fibo azul, ele bem certinho cravou o primeiro alvo desse pivô aqui, tá vendo? Daqui, cabeça do pivô, cravou lá embaixo, tá? E daí o que foi minha leitura aqui hoje? Já na sexta, o mercado abriu em gap, veio em alta e hoje ele fez um movimento aqui em V, mas até então, na minha entrada, ele estava aqui. E então ele testou essa primeira retração, que é uma região de troca de polaridade desse movimento, mas também já entrando dentro do movimento passado lá atrás, né? Então eu li tudo isso aqui como uma região de troca de polaridade. E aí, assim, tem esse fibo aqui que deu na primeira retração, só que aqui perceba que foi dois movimentos, não? A perna de baixa, correção, mais outra. Foram dois movimentos de baixa. E aí, se eu pegar apenas o último movimento de baixa, você percebe que aqui vira o 61.8. Então eu estava muito de olho aqui e eu acabei pegando, até que dá para chamar de day trade, porque eu peguei esse trade pelo 15 e estou levando para swing. Então, a hora que ele fez esse 1, 2, 3 aqui no 15 minutos, eu entrei na perda do candle 3, que aqui no caso foi o candle 16 do dia. O meu stop fica 2%, stop de swing trade, praticamente de day trade. E o meu alvo dessa operação, eu pretendo fazer parcial, tá no 61 daí da alta, no mínimo, né? Que o 61 da alta seria isso aqui. E aí, quando a gente traça o 61 da alta, veja que tinha mais uma confluência aqui que era 100% desse pivô aqui, né? Então vejam que interessante, né? Contando os motivos para eu entrar no trade. O papel testa 20 em tendência de alta, tendência de baixa do diário. Então ele veio testar 20, já tinha deixado um pavio na sexta-feira. Ele veio testar a região de troca de polaridade, ele veio testar as retrações do Fibo, ou dos dois Fibos, e ainda era confluência com o alvo do pivô de alta aqui. Então aí pelo menos umas 3, 4 confluências para minha entrada. Vamos ver como é que vai fluir, né, toda essa questão aí do resultado do papel, mas foi eu não sei se está certo isso, eu estou tentando buscar swing trades, às vezes até com contexto dentro do day trade, na tentativa de alongar, mas errado não foi, né? Foi um trade assim contra as médias do intraday e tudo, né? Acho que a própria VWAP estava contra, mas todas essas leituras, essas confluências, a tendência macro do papel me fizeram tomar posição aí na venda. Vamos ver como é que vai se comportar. Uma outra coisa, né? Uma outra confluência até que eu tinha visto no gráfico aqui das 200 com as 500, a gente pode ver que nos 60 minutos o quanto as 200 vieram calçando aqui o papel, tá vendo? Como uma linha de tendência dinâmica. E hoje as duas estavam aqui, né? Então mais uma confluência aqui nessa região, as 200 dos 60.
Se eu sair com a posição inteira aqui no 61, então eu vou ter um stop aí, né, como eu falei, de uns 2, 3% para um alvo e daí no mínimo 14, o que daria aí um bom risco-retorno. Beleza? Eu registrei isso no diário, registrei o stop da soja 3. Vamos continuar aí com o swing trade. Acho que é isso. Já ficou grande o vídeo e paramos por aqui. Falou, até amanhã.